Que é? Bom, eu não estou ouvindo mais o Daniel, então nós vamos passar a oportunidade ao irmão Jorge para ele trazer para cada um de nós o estudo da palavra de Deus que o Senhor tem colocado no coração do irmão para a ministração aos nossos corações. Irmão Jorge Luiz, você consegue abrir o seu áudio? Beleza, aberto. A Elisângela vai passar para você, Jorge, o direito a anfitrião para você fazer aí a apresentação, tá? Beleza, tudo bem, obrigado. Foi? Vê se foi, Jorge. Sim, já veio. Já veio, sim. Boa noite, irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Já é a segunda vez nessa temporada diferente, né? Que a gente deseja e parece que está começando a acabar, né? Mas eu confesso que eu já passei da fase do desespero. Agora, deixa o Senhor... Tinha que ser assim já no início, né? Deixa o Senhor agir, deixa ele no tempo dele. Se fosse deixar para o nosso tempo, acabaria na primeira semana. Mas se ele quiser que ainda vá mais um ano, não entre em desespero. Se for a vontade dele, né, nós temos que descansar nela. Mas continua sendo o nosso desejo que isso acabe logo, né? Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês algo que também já tenho meditado ao longo desse tempo diferente. E uma das coisas que eu me propus, não sei se eu comentei isso com vocês da vez passada, mas eu tirei para ler o livro de Provérbios ao longo, mais no início dessa temporada. Já acabei, fiz isso, se não me engano, no mês de abril ou maio, e alguns pensamentos me vieram à cabeça, e muito do que eu vou falar aqui hoje tem a ver com aquilo que a gente pensou e que Deus trabalhou no meu coração. Eu queria começar propondo a leitura de Gênesis 2, 15 a 17. Já está aparecendo para vocês aí na tela? Acho que já, né? A Regina já deu um papo firme aqui. Está sim. Está perfeito, Jorge. Ok, obrigado. Então, Gênesis, os dois primeiros versículos que a gente vai ler, os dois primeiros trechos, são trechos bem conhecidos. O primeiro é esse de Gênesis 2, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto... Deixa eu admitir alguém aqui. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Muito bem. A gente sabe essa história, já sabe onde vai acabar essa história, né? Mas é interessante que Deus determinou que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal. Não era para o homem conhecer o mal. Já pensaram nisso? Na ideia de Deus, o homem não conheceria o mal. E é interessante que o mal pré-existia ao homem. Se nós lembrarmos, o mal pré-existia ao homem. O mal já existia antes do homem ser formado. E eu entendo que não era a vontade de Deus que o homem conhecesse o mal. Porém, nós sabemos no que deu, né? E o versículo de Gênesis 3, 22, já nos mostra a fala de Deus entre si, né? Deus conversando com ele mesmo, a Trindade, né? Vejam, né? Então a gente sabe aquela conversa de Pai, Filho e Espírito Santo ali.
depois da queda, depois que Adão e Eva cederam e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus se entristece e na conversa consigo mesmo ele fala: então o Senhor Deus disse, vejam, agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. O que eu tiro desse versículo? Que Deus já sabia, e por isso determinou que o homem não comesse daquele fruto, que o homem não tinha capacidade para viver conhecendo bem e mal. Essa dualidade na qual a gente vive hoje não foi feita para o homem. Deus, na sua perfeição, Deus sendo quem é, ele sabe administrar bem e mal. Porque ele consegue diferenciar com toda precisão bem e mal e consegue, na sua santidade, não ser afetado pelo mal. Mas essa não é a nossa realidade. Nós não tínhamos essa capacidade antes da criação e muito menos agora, depois da queda. Nós não estamos preparados para viver com mal e bem. Nós não estamos preparados para ter conhecimento e administrarmos essa realidade de bem e mal na nossa vida. Isso me faz lembrar uma canção, uma música muito famosa, que talvez aqui a Esther, que é da turma mais nova, né, conheça na voz dos Titãs. Mas nós, Regina, que já somos do grupo de risco, conhecemos essa música do Erasmo Carlos, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E é interessante que o Erasmo, que compôs essa música, ele coloca, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E a frase na estrofe seguinte diz isso que está aqui, vocês estão vendo aí. Se o bem e o mal existem, você pode e deve escolher. Por quê, gente? Por que se bem e mal existem, é preciso saber viver? Porque desde que nós passamos a ser conhecedores de bem e mal, fruto da queda, abre-se diante de nós duas possibilidades. A possibilidade de fazer o bem, que é sempre a vontade de Deus, mas abre-se também agora a possibilidade de nós irmos num outro caminho que agora nós conhecemos, que é o caminho do mal. E para piorar tudo, nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é bem e o que é mal. Provérbios nos diz, e é outro versículo bem conhecido, que há caminhos que ao homem parecem ser bom. Mas qual é o fim desse caminho? Caminho de morte. Então a gente acha que é bem e não é bem, é mal. Também em Provérbios capítulo 1, versículo 32, diz que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja que interessante isso, né? É possível que nós tenhamos a impressão de bem-estar, ou seja, nós achamos que aquilo é bem, mas na verdade não é bem. É mal. E quando nós temos a impressão de que um mau caminho é um bom caminho, a Bíblia nos chama de loucos, tolos, insensatos. Vejam como nós não estamos definitivamente preparados para conviver com mal e bem. Nós não sabemos, muitas vezes, diferenciar bem do mal. Quem dirá fazer o bem e recusar o mal?
Quando nós sabemos bem e mal, como nós sabemos, infelizmente, nós precisamos ter a capacidade de aplicar esse conhecimento de bem e mal que temos de forma correta. E o que seria aplicar de forma correta o conhecimento que nós temos do que é bem e do que é mal? Seria escolher corretamente. Seria sempre escolher o bem e sempre rejeitar o mal. Mas o que é a capacidade de aplicar esse conhecimento de forma correta, senão sabedoria? Nós não temos sabedoria. Nós não temos a capacidade de aplicar o conhecimento de forma correta. Ou temos? Será que temos? Talvez tenhamos, mas será que aplicamos essa sabedoria a todo tempo? Eu lembro de Salomão. Quando Salomão assume o reino, não é o Salomão meu sogro que eu estou falando, é o Salomão o rei, o filho de Davi. Salomão, quando assumiu o reino, Deus chega para ele e fala: "Ô, rei, o negócio é o seguinte, o que é que você quer? Pede aí que eu te dou." O que Salomão pediu? A gente fala que ele pediu sabedoria, mas eu gosto desse texto em Reis, ou Crônicas, agora eu não sei onde o quê, mas esse relato está nos dois livros. Num deles, não fala que Salomão pediu sabedoria, fala que Salomão pediu discernimento para saber diferenciar o bem do mal, para bem conduzir aquele povo. Então, sabedoria é, antes de tudo, a capacidade que é vinda de Deus para nós diferenciarmos bem e mal, e mais do que diferenciarmos, sabemos escolher. E a ideia de Deus a vontade de Deus é que nós escolhamos sempre o bem, nunca o mal. Isso é sabedoria. Por isso, se o bem e o mal existem, é preciso escolher. Então, saber viver como cristãos agora, né? Vamos deixar o Erasmo de lado e vamos pensar como cristãos. O que é saber viver como cristãos? É viver com sabedoria. E aí a pergunta vem: vivemos com sabedoria? Se não vivemos com sabedoria, talvez nós estejamos infringindo seriamente neste versículo que já está na tela aí para vocês. Outro versículo que nós já sabemos de cor, saltear de trás para frente, feito para trás, de cabeça para baixo. Sabemos, conhecemos na letra. Mas, como diz um dos meus poetas preferidos, Jorge Camargo, o único defeito dele é ser Jorge, ele tem uma música que ele fala sobre letra morta. E muitas vezes alguns versículos para nós são pura letra morta, porque nós os conhecemos só no intelecto, mas na hora de colocar isso no nosso dia a dia, a gente não tem essa capacidade, não tem feito isso. E o versículo de Efésios 5,15 diz: "Portanto, sejam cuidadosos. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, não vivam como tolos, não sejam imbecis", desculpa a expressão forte, mas não vivam como insensatos, mas como sábios. Então, o que esse versículo está dizendo é o seguinte: é preciso saber viver. E saber viver é viver como sábio, é viver com sabedoria e não na insensatez, e não como tolos. Só que, conforme eu disse para vocês, recentemente, e mais uma vez, eu li Provérbios. E quando eu leio Provérbios, eu chego a uma dura conclusão. Gostaria que você não chegasse a ela, mas eu vou, mais uma vez, vou me confessar. Eu sou um tolo. Quando eu leio Provérbios, irmãos, eu penso, eu continuo sendo um tolo.
Quantas vezes eu leio o provérbio e vejo, caramba, olha aqui, eu estou agindo como um insensato e não como sábio. Então, de novo, se você não se encaixa neste quadro, no mesmo quadro que eu, talvez essa mensagem não seja para você. Mas se você também lê provérbios e pensa, puxa vida, olha só como eu ainda ajo como tolo. Puxa vida, como eu ainda ajo como insensato. Caramba, como eu ainda estou longe de seguir o que Paulo escreveu aos Efésios. E quando eu fico com este pensamento na minha cabeça, eu me pego fazendo uma pergunta. Por que agimos como tolos e não como sábios? É preciso fazer essa pergunta, né? Quem trabalha com análise de processo, não sei se tem alguém aqui que já mexeu com esse negócio dessa empresa, essa coisa horrível que é, né, gerenciamento, né, a tal de análise de processo, tem a tal do PDCA, né, que agora já mudou de nome. No meio do processo, quando alguma coisa sai errada, você tem que checar. Você tem que procurar onde no processo está dando errado, para acertar aquele processo. E quando eu chego à conclusão que eu muitas vezes tenho agido como um tolo e não agrado a Deus com isso, eu preciso perceber onde é que eu estou errando. E a partir daqui, então, eu quero, se você se vê assim também, que você, a partir de agora, pense nisso. Por quê você age como tolo muitas vezes e não como sábio? E nesses pensamentos, eu tirei 3 porquês não. Eu ajo como tolo e não como sábio, por que não? Por que não e por que não? E eu quero, então, daqui para frente, discutir sobre cada um desses 3 porquês não. O primeiro deles, talvez seja porque nós não valorizemos a sabedoria. Será que nós sabemos, de fato, qual o valor da sabedoria? Será que nós damos à sabedoria de Deus o valor que ela realmente tem? Pode ser esse um dos problemas. Talvez nós não estejamos valorizando a sabedoria. Olha o que Provérbios diz. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria. Aquela que adquire entendimento. Pois a sabedoria, preste atenção, hein? Dá mais lucro que aplicação na bolsa. Sabedoria dá mais lucro que comprar dólar. A sabedoria dá mais lucro que prata e rende mais que ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. A casa própria, talvez. O carro zero. O título de doutor do filho. Quanto você investe para ter essas coisas que você acha que são tão preciosas? E são, não estou dizendo que não sejam, né? Mas a sabedoria vale mais que tudo isso. Será que nós temos essa consciência? Será que nós investiríamos para ter a sabedoria de Deus o que investiríamos para férias na Europa? Ou harmonia dentro de casa? Vejam bem, a sabedoria vale mais que a harmonia no seu lar. É claro que se você tiver sabedoria, a harmonia no seu lar, acredito que existirá. Mas às vezes a gente inverte até a energia gasta. O fato é que a sabedoria vale mais do que qualquer coisa que você deseja. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Ou seja, ela dá com as 2 mãos. Ela te favorece com as 2 mãos. É igual jogador que chuta com as 2. É mais valioso. Ela dá com a mão direita e dá com a mão esquerda. Ela
o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Jó, que era também sábio, disse o seguinte, já no final, caminhando para o final do seu livro, num dos seus discursos, ele diz: mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos, não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Agora, olha o que ele fala: não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Repete Salomão. Na verdade, Salomão repete Jó, né? Salomão é depois de Jó. Então, vocês acharam que Salomão inventou aquele? Não, Salomão, acredito que copiou Jó. Vale mais que o ouro de Ofir. Ofir era uma cidade da região de Jó que equivaleria a nossa Ouro Preto, Mariana, nos tempos do Império, né? Alguns anos atrás, eu e a Du fomos a Mariana, entramos na famosa Mina da Passagem, sei lá quantos metros para baixo da terra, já não tinha mais ouro. Mas eu fico imaginando o que tinha de ouro na época do Império ali. E Ofir era a região que se compararia a Ouro Preto, Mariana, Diamantina. Era de onde se extraía o mais ouro e o mais precioso ouro na época de Jó. E ele fala que a sabedoria vale mais que o ouro de Ofir. Ele diz: mais que o ônix precioso e a safira, a sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Você tem essa consciência? Você dá à sabedoria que vem de Deus este valor? Talvez esta seja a razão pela qual eu ainda haja tolamente. Talvez eu ainda não esteja dando à sabedoria de Deus o valor que ela realmente tem. Mas é interessante que nesse mesmo discurso aqui, Jó faz uma pergunta retórica. Na verdade, ele sabe a resposta. Mas ele faz a pergunta: mas onde se pode encontrar a sabedoria? Ele faz essa pergunta, assim, ela é retórica porque ele sabe onde ela está, como nós sabemos onde está. Mas ele quer dizer o seguinte: nós não vamos encontrar aqui. E é interessante que coisas preciosas são de difícil acesso. Por isso ele fala: o abismo diz, não está aqui. Por quê? Onde a gente encontra o ouro? Lá no fundo, lá no interior, lá no abismo. A gente encontra ouro no abismo, mas não encontra sabedoria. O mar diz, também não está aqui. A gente encontra a riqueza do petróleo lá no fundo do mar, pré-sal, por exemplo. Mas por mais que nós cavarmos, por mais que nós sondarmos, nós não vamos encontrar lá a riqueza da sabedoria. E ele fala, afinal, onde está a sabedoria? Nós sabemos onde está. Nós sabemos que a sabedoria está em Deus. Estou falando para crentes. Não estou falando aqui novidade nenhuma. Estou propondo apenas, mais uma vez, pensarmos com seriedade sobre essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e, de repente, passam batido, como a gente costuma dizer. Então, isso abre para uma segunda possibilidade. A possibilidade de nós não agirmos sabiamente porque não pedimos sabedoria, já que sabemos onde ela está. Ou não sabemos? Se você sabe onde está, balança a cabeça aí que eu estou te vendo aqui. Você sabe onde está. Você sabe onde está. Provérbios diz que o Senhor concede sabedoria de sua boca, vê conhecimento
vem, tá? Da sua boca vem conhecimento e entendimento. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, peça a nosso Deus generoso e a receberá. Ele não repreenderá ninguém por pedirem. Aqui é a versão da NVT, a gente conhece mais, né? Peça a Deus que a todos dá e em nada lhes impropera. Ou seja, não dificulta. Se nós pedirmos a Deus sabedoria, Ele tem em suficiência para nos dar, e quer nos dar, e vai nos dar. Então, isso acende para mim uma segunda luz amarela. Se a primeira luz amarela diz que talvez eu não esteja valorizando a sabedoria como de fato ela deve ser valorizada, a segunda luz amarela me avisa que talvez eu não esteja pedindo a Deus sabedoria. Qual foi a última vez que na sua oração você pediu a Deus sabedoria? Quando foi que, para tomar uma decisão na carreira, uma decisão na família, uma decisão na igreja, uma decisão de caráter emocional, você pediu a Deus sabedoria para aquela decisão? Ou você acha que você não precisa dela? Nas muitas encruzilhadas em que nós nos colocamos nessa vida, em que muitas vezes nós precisamos tomar a decisão, não sabemos se é bem ou se é mal, se é certo, se é errado, se convém, se não convém. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Ele vai nos dar. E eu acredito que aí vai ficar bem mais fácil nós correspondermos à expectativa dele. Muito bem. Mas há algo pior. Me prepara para cacetada na cabeça agora, que essa doeu na minha, acho que vai doer na sua também. Quando eu penso que eu ainda ajo muitas vezes com tolice, e eu penso que eu possa não estar valorizando a sabedoria, ou até possa não estar buscando a sabedoria, me vem uma terceira possibilidade que é muito mais dura. Muito mais dura. A possibilidade que talvez o problema esteja no meu temor ao Senhor. Talvez eu ainda esteja agindo como tolo, talvez você ainda esteja agindo insensatamente porque você não teme ao Senhor. Aí você, para, Jorge, está falando então que eu, um crente, não temo ao Senhor? Você está dizendo que você, crente, não teme ao Senhor? Aí veio a pergunta. Será que tememos de fato ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Eu falo isso e eu tenho que pensar que a minha falta de sabedoria pode estar comprometida, pode estar atrelada à minha falta de temor ao Senhor por causa do outro versículo que você conhece muito bem, talvez você já esteja até lembrando dele. A Regina está balançando a cabeça ali, que eu estou vendo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde começa a sabedoria? No temor do Senhor. Se eu não tiver temor do Senhor, eu jamais agirei com sabedoria. Não adianta querer andar de carro sem primeiro ligar o carro. O temor do Senhor é o start da sabedoria. Então, é bem provável que a nossa falta de sabedoria seja uma evidência da nossa falta ou da deficiência no nosso temor ao Senhor. Por isso, eu quero pensar agora um pouquinho sobre o que é isso. Talvez a gente descubra que realmente o problema está aqui. Espero que não, mas também espero que sim,
se for realmente esta a questão. Alguém escreveu que o temor do Senhor é uma atitude. Então, vamos começar a dizer o seguinte. A gente tem uma dificuldade muito grande na vida cristã, pelo menos eu tenho. A gente confunde, a gente acha que muito da vida cristã é sentimento. Na verdade, a maior parte da vida cristã não é sentimento. Amor, por exemplo, não é sentimento. A vida cristã, ela se apresenta por prática, por atitudes, por ações. E, nesse sentido, o temor do Senhor é mais uma dessas coisas. O temor do Senhor é uma atitude, é um comportamento de abertura a Deus. É a total abertura da nossa parte para fazer a vontade dele. O temor do Senhor é oposto de superficialidade. Então, quem teme a Deus não vive na superficialidade. E, às vezes, a nossa vida cristã é uma vida superficial. O temor do Senhor é o oposto de superficialidade. O temor do Senhor é um novo senso de realidade. Olha só, é uma percepção da realidade da vida com Deus que nos resgata de uma fé meramente teórica. Ou seja, quem teme a Deus age em conformidade com esse temor. É o que a gente encontra numa das cartas paulinas, como o viver digno da vocação a que foste chamado. O temor do Senhor é uma atitude que se evidencia por 3 manifestações bem marcantes. E a partir daqui, então, eu quero que você imagine um triângulo. E o temor do Senhor, ele se apresenta por 3 coisas. Imagine cada lado do triângulo sendo uma desses fatores, ou uma dessas manifestações que vão me permitir e vai permitir a você entender se você realmente teme ao Senhor ou não. Ou se você precisa temer o Senhor mais ou não. O temor do Senhor se evidencia pela reverência a Ele. E o que é reverência? Eu vou invocar o C.S. Lewis. Muita gente conhece o C.S. Lewis pelo filme As Crônicas de Nárnia. Mas o C.S. Lewis era um ateu que virou um cristão e tem cada livro muito bom. E talvez o mais famoso livro deles é Cristianismo Puro e Simples. E no Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis diz que em Deus defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é assim, e que, portanto, você não é nada comparado a Ele, você não sabe absolutamente nada de Deus. Veja bem, em Deus defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, superior. E se você não sabe disso, meu amigo, você não sabe nada de Deus. A reverência tem tudo a ver com isso aqui. A nossa reverência a Deus é uma consequência de que nós percebemos, nós sabemos de fato que Ele é em tudo superior. E a reverência é fruto do reconhecimento da autoridade e da majestade do outro. Quando eu reverencio uma autoridade, por exemplo, no meu caso como militar, né? Chega o general e tem que prestar continência, né? E tem que... Ou você também, o pessoal fala que milico tem muitas coisas, mas quando você é peão numa firma e chega o céu, agora é céu da empresa, né? Não é mais diretor, não é mais presidente, agora é o céu. O pessoal troca nome, não sei para quê, só para complicar, mas... Né? Você também reverencia. Se você trabalha com a faxina, você melhora a limpeza. Se você trabalha com arquivo, você melhora o arquivo.
Se você analisa os processos, você vai procurar botar os processos bem digitados para mostrar para o céu. Então, a reverência é fruto do reconhecimento do poder daquela pessoa, da autoridade daquela pessoa, da majestade daquela pessoa. Ó, o pai da Regina apareceu aí para conhecer o Bilico. E também fruto do reconhecimento daquela pessoa exerce sobre você um poder. O nosso temor ao Senhor se manifesta por essa reverência a Ele. Será que nós estamos, de fato, reconhecendo o Senhor como o imbatível, o inatingível, diante da sua majestade, diante da sua grandeza? Estamos nos colocando diante dele com a reverência que revele a nossa percepção de que ele tem todo o poder sobre nós? Para ter temor do Senhor, tem que ter reverência. Mas para ter temor do Senhor, também tem que ter obediência. Quem teme, obedece. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Palavras de Samuel a Saul. O que Deus quer é que nós o obedeçamos. Não adiantaria nada balançar a cabeça, fazer amém, botar a melhor roupa para se apresentar perante o Senhor, ensaiar bem um hino. Porque é para o Senhor, reverência ao Senhor, ficar em silêncio na hora da reunião, como se isso fosse reverência, só isso fosse reverência, né? E não obedecer a Ele. O temor do Senhor se estabelece também pela obediência. Em João, nós lemos que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, este é o que o ama. Isso o próprio Senhor Jesus falando, né? Então, o temor ao Senhor se manifesta através da obediência, da guarda dos seus mandamentos e a obediência a Ele. Então, o temor se estabelece pela reverência, se estabelece pela obediência, mas também se estabelece pela repulsa ao mal. Quem teme o Senhor o reverencia, quem teme o Senhor lhe obedece, e quem teme o Senhor repulsa o mal. E eu gosto dessa palavra repulsa porque ela traz dois sentidos embutidos nela. E quando eu lembro de repulsa, eu lembro daquela gordurinha da picanha no churrasco mal passado. Para mim, talvez para ninguém de vocês vale este exemplo, mas para mim vale. Aquela picanha mal passada, com aqueles 2 dedos de gordura, não desce aqui de jeito nenhum. Eu não gosto nem do cheiro. Aquilo bate e volta em vômito. Para mim, eu sei que talvez a maioria de vocês aqui, você põe, mas que absurdo, como é que ele não vai gostar de jogar lá? Né? Mas eu não gosto. Aquilo, para mim, chega a ser odioso. Quando o cara vem com a bandeja, aquela carne sangrando, vai para lá com isso. E se eu tentar engolir aquilo, eu vomito. Estou falando sério. A ideia de repulsa é essa. É um ódio de tal proporção que você não quer aquilo de jeito nenhum. Você vomita, você rejeita aquilo. E quando nós tememos a Deus, nós odiamos o mal e não queremos vê-lo nem pintar de ouro, como dizia minha avó. 2 exemplos bem típicos disso. Primeiro, antes, vamos ler esse versículo aqui. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O temor do Senhor é ódio ao mal. 2 exemplos agora. Primeiro,
José. José temia o Senhor, José do Egito? Temia. Querem uma das muitas evidências desse temor do Senhor? Quando lhe surgiu uma boa oportunidade de fazer o mal, o que ele fez? Vazou. Fugiu. Ele não só não queria o mal, ele não só detestava o mal, como ele fez o que ele podia para fugir do mal. Isso é a característica típica de quem teme a Deus. E o que ele disse para aquela mulher, para a mulher de Potifar? Oh, você está louca? Como que eu vou fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Olha só, ele não temia. Eu até entendo que ele reverenciava Potifar, que ele era obediente a Potifar, que ele reconhecia a autoridade de Potifar, mas na hora que o bicho pegou em termos de pecado, ele não estava preocupado com Potifar. Ele estava preocupado com o Deus dele, a quem ele temia de fato, a ponto de odiar o mal que aquela mulher estava lhe propondo e a ponto de colocar no conceito, talvez, da comunidade, a sua reputação de macho. E correr. Correr do mal. Isso é característica de temor ao Senhor. O outro exemplo é Jó. Jó era homem íntegro, Jó 1:1. Era homem íntegro e reto e temia a Deus e odiava, porque odiava o mal. Então, lembrando, talvez a nossa dificuldade em agir com sabedoria é porque, de fato, precisamos rever o nível do nosso temor ao Senhor, o nível da nossa reverência, o nível da nossa obediência e o nível do nosso ódio e repúdio ao mal. Hofstein disse que a vida espiritual sem temor a Deus leva à indiferença. Será que a nossa vida cristã tem sido uma vida indiferente? A vida espiritual sem temor a Deus leva à indiferença. Crescimento, fé e santificação somente prosperam em uma atmosfera de temor a Deus. Se não houver temor a Deus, não haverá sabedoria. Não havendo sabedoria, não haverá prosperidade espiritual. E, em última análise, não conseguiremos glorificar a Deus, que é o propósito da nossa vida. Olha como caminhava a igreja, lá descrita em Atos 9. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. E eram edificados. Olha só, a igreja era edificada. Tinha paz e era edificada. E se multiplicavam. Andando em que condição? Andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Será que eu individualmente tenho caminhado em paz, tenho me edificado andando no temor do Senhor? Será que a minha igreja, será que a nossa igreja tem sido edificada e tem se multiplicado por estar andando no temor do Senhor? Assim era aquela igreja lá de Atos. Meus queridos, concluindo, se é preciso saber viver, se o bem e o mal existem e é preciso saber viver, se diante do mal e do bem é preciso saber viver, que vivamos no temor do Senhor. Para que dele recebamos a sabedoria. E que nós, então, diante disso que ouvimos do Senhor, possamos pensar, mais uma vez, com seriedade, no valor que a sabedoria tem,
conscientes desse valor, que realmente nos prostremos diante dele, reconhecendo a nossa incapacidade e peçamos a ele esta sabedoria. E que para que possamos viver deste modo, que o temamos, de fato, através da nossa reverência, através da nossa obediência e através do repúdio ao mal. Queridos, que a gente continue pensando nisso mais para frente e que isso realmente nos conduza ao propósito maior, que é vivermos para o nosso Deus. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Deus nos abençoe. Cirinho. Oi. Vou voltar Ok, Jorge. você, tá? Obrigado. Tá bom. Não sei Pode se voltar. Make host. Beleza. Vê se voltou para você, porque tem 2 casas de oração aqui. Isso, está comigo aqui, está comigo aqui. Beleza. Obrigado, obrigado. Jorge, tremenda palavra, bom demais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito gostoso nós ouvirmos mais uma vez. No seu caso aí, o repúdio à carne com gordura, como mal. No meu caso, seria um prato de feijão, viu? É por isso que todo mundo me convida para churrasco, que eu levo a minha carne de porco e não gasta com a picanha. Isso. No meu caso, é um prato de feijão, eu tenho aversão total. Então, eu vou começar a pensar no mal como um prato de feijão. Isso, não chega nem perto. E quando você for dar essa mensagem, já usa exemplo do prato de feijão. Isso. Para o senhor Ailton, que está aqui com a gente, é a carne seca, né? É isso, Ailton. Um prato de carne seca também é o mesmo esquema, viu, seu Ailton? Eu também estou com o Jorge também, que eu não gosto daquela gordura também, não. Não gosta, não? Tem que descer de maneira nenhuma. A carne seca também eu não gosto também, não. Tá fora, né? Isso. Para o Daniel, um queijo ralado, né, Biel? Ah, é? Queijo ralado, um queijo derretido, uma lasanha, aí não dá, não. Aí ele também tá fora. Uma vez, Jorge, que a gente age assim com o mal, definitivamente. Uma vez, ouvindo uma mensagem semelhante ao que você falou, o pregador deu uma sugestão para todos nós, porque eu achei muito interessante. Devemos sempre olhar o mal como uma cascavel, né? O pecado como uma cascavel. Eu não conheço ninguém que tenha prazer em acariciar uma cascavel, ou coragem, né? Até domina, até coloca a cascavel numa caixa, mas de longe. Agora, acariciar, deitar-se com uma cascavel no peito, eu nunca vi ninguém ter essa coragem. Muito pelo contrário. Quando alguém encontra uma, a tendência e o mais prudente a fazer é fugir, né? Fugir da aparência do mal, fugir da possibilidade de ser alcançado por uma cascavel, né? Animal peçonhento, extremamente venenoso, nocivo, que pode nos matar. Ótima mensagem, que Deus te abençoe grandemente.